Alô? Estava sem som, né? Desculpe, pessoal, desculpe. Agora que eu observei que estava sem som aqui, vamos voltar um pouquinho então aqui atrás. Ok. Desculpe então, agora que eu vi que estava sem som, perdão. Então, o que nós queríamos dizer é o seguinte: dando continuidade aos trabalhos que nós fazíamos às terças-feiras lá no Centro Antônio Martins, de palestras baseado no ESD, no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, nós vamos tentar fazer essas reuniões agora via essas palestras via online aqui pelo Facebook do Centro Antônio Martins. E tal como fazíamos lá, vou pedir a todos que elevem um pensamento a Deus nesse instante, a Jesus nosso Mestre, e aos bons espíritos a nos inspirar, a nos orientar, para que possamos retirar desse estudo o melhor proveito para as nossas vidas, para o nosso progresso e para a nossa evolução. Então, o tema de hoje, adoração, significado e objetivo, à luz da doutrina espírita, vai ter como objetivo específico dizer em que consiste esse ato de adoração e explicar a maneira de adorar a Deus segundo o Espiritismo. No início do século XX, final do século XIX, um grande filósofo, Nietzsche, faz uma afirmação, que Deus está morto. E ele faz isso baseado em quê? Baseado no fato de que os absurdos da Idade Média, da religião na Idade Média, as guerras santas, a bênção dos canhões, né, de todas as partes, vai criar um Deus tão humanizado, tão homem, tão cheio de defeitos e erros, tão cheios de divisões, que ele acaba dizendo, e a ciência também, por sua vez, naquele momento ali, por outro lado, explicando uma série de fenômenos que eram tidos como milagres. Aquela ciência do início do século XX, tendo uma série de explicações, máquinas a vapor, luz elétrica, descoberta do magnetismo. Então, tudo isso vai fazer com que a ciência vá tomando cada vez mais corpo, ela que ficou submissa aos aspectos religiosos durante tanto tempo, e Nietzsche vai dizer que Deus está morto. Isso não é um consenso, né, de cientistas. Está aqui uma frase de Einstein bem interessante, né? A ciência sem a religião é paralítica, e a religião sem a ciência é cega. E aqui embaixo uma frase de Voltaire: a voz de Deus nos diz constantemente, uma falsa ciência faz um homem ateu, mas uma verdadeira ciência leva o homem a Deus. Então, só mostrando que a ciência, os cientistas de uma certa forma, e a ciência ela não tem vínculos religiosos com A ou B ou C. Ela é uma ciência, é um estudo, né? E apenas a nível de provocação mostrar como é que esse assunto é um assunto que se arrasta por toda a humanidade, como nós vamos ver, e bastante interessante, na medida que nos busca dentro de nós algumas reflexões e algumas explicações. Mas a ciência não foi, né? Entretanto, com o passar do tempo, vimos que a ciência vem se revelando incapaz de atender às necessidades crescentes do homem, sejam elas físicas, emocionais, afetivas, sociais ou espirituais. Então, apesar de hoje, 2020, com toda a evolução que a ciência já se mostra, com todo o progresso que nós tivemos em vários campos da ciência, ainda a religiosidade é extremamente necessária para que o ser humano encontre conforto emocional, afetivo, ligação social, evolução espiritual, né?
Persiste, pois, a importância da crença em Deus e a necessidade de adorá-lo, segundo a possibilidade de cada um. Entendamos bastante bem isso, né? Porque cada um, a seu modo, a seu ver, sem críticas a B ou C, a forma pelo qual, vai enfrentar, vai buscar esse Deus de uma forma diferente um do outro. Mas vamos buscar isso lá no início, então, né? No conceito, o vocábulo adoração significa, segundo o dicionário Russell, da língua portuguesa, ato ou efeito de adorar, que está intimamente relacionado à palavra veneração, culto que se rende a alguém ou algo considerado divindade. No sentido vulgar do termo, adorar traduz como prestar culto à divindade. Essa é uma visão do vocabulário, uma visão do dicionário. Do ponto de vista espírita, todavia, afirmam os espíritos superiores que a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. É isso que os imortais revelam a Kardec. Deste, pela adoração, aproximam o homem, sua alma. Esclarecem também que a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes de adoração. Entenda que nunca se encontrou na humanidade registros de uma civilização, de uma sociedade que nós pudéssemos considerar desprovida de Deus, vamos dizer assim, né? Com ateísmo. Mas nós vamos encontrar crenças diferentes, adorações diferentes, de formas diferentes. E vamos ver como é que isso evolui então dentro desse processo. No início, bem no início, né, nos homens primitivos, nós vamos ter os 4 elementos: ar, fogo, água e terra, como os elementos pelos quais o homem consegue observar a sua subsistência, a sua segurança, né, a sua vida, né, dependente desses 4 elementos. Então é muito natural que esses 4 elementos passem a fazer parte de um processo de valorização, de divinação, vamos assim dizer, né? Então já na antiguidade, tempos depois, as explicações para esse Deus e as suas formas de adoração vão variar. Então nós temos um exemplo aqui dos deuses gregos, né, o Olimpo, com todos os deuses, né, e aqui relacionado cada um com sua função. E entenda que, apesar da mitologia grega, que nos atrai até hoje nas leituras, nos livros, nos filmes, porque apesar de serem hoje, nós podemos considerar assim, uma explicação bastante simplista, bastante até quase pueril, quase infantil, para toda a criação do mundo e para tudo aquilo que existia. No entanto, para aquela época, por conhecimento que existia naquele momento, existia ali uma lógica nesse processo. Um exemplo disso é Apolo, que aqui está, Apolo flecheiro, né? Se você imagina que todo dia o Sol nasce num ponto e se põe em outro, uma explicação lógica é que o Deus inflamava uma seta, uma flecha, e o jogava de um lado ao outro. Ou se você quiser, ele em cima de um cavalo alado, um cavalo com asas, ele podia carrear atrás dele uma fogueira de altos tamanhos, dimensões, e com isso ele conseguir fazer o papel do Sol, né? Então veja, são explicações pueris, infantis da criação do mundo, de Deus, do universo, de tudo? Mas tem lógica? Tem lógica, né? E prevaleceu durante centenas de anos isso aqui, né? Muito bem, mas isso não foi só os gregos. Nós vamos ver civilizações do Egito, nós vamos ver os deuses hindus, nós vamos ver os deuses chineses. E observa que nesse primitivismo
muitas vezes os animais vão ser usados também como divindades, né? Como Ra, né? Como Osíris, como Ísis, né? Cada um tendo uma representatividade, cada um tendo uma função dentro desse processo. Volto a dizer, hoje nos parece um pouco infantil, pueril, mas para a época, e perdurou, era convincente o argumento, porque o conhecimento que se tinha. Então observa já aqui uma coisa muito interessante, que a adoração, ela vai evoluindo conforme o homem vai evoluindo também no seu progresso intelectual e moral. Faz Mister também aí relatar que um determinado povo especificamente, né, os judeus, com o monoteísmo, né, representado aqui por Moisés com os 10 mandamentos, vai não só mostrar uma evolução da humanidade, né, juntando todas aquelas divindades num Deus único, e por isso de todo o poder, de toda a força, né, mostrando já ali uma certa evolução do pensamento humano, não mais animais, não mais elementos, mas um Deus único a se manifestar. E aí, o ápice para a nossa civilização aqui vem com quem? Vem com Jesus. E esse sim, nós temos aqui um pouco mais de tempo e um pouco mais de cuidado a lidar com esse processo. Jesus não veio fundar religião nenhuma, né? Não tinha como objetivo juntar discípulos para eleger um templo de pedra, por exemplo, né? Não era essa a ideia dele. A ideia dele era uma ideia também não de refutar ou dizer que aquilo que havia sido plantado antes por Moisés, o monoteísmo, estava errado. Não veio contrariar a lei, como ele mesmo disse. Mas ele vai mostrar um aspecto muito interessante. Enquanto que aqui atrás, com Moisés, nós ganhamos um senso de justiça, né, onde havia um Deus todo-poderoso, onde havia o dente por dente, olho por olho, dente por dente, Jesus vai trazer uma mensagem muito diferente aqui. E essa mensagem, ele vai se fazer diferente, de uma forma diferente, né? Como isso? Começa pelo próprio conceito de fé. Está aqui no dedo uma semente de mostarda. Quando Jesus fala que se o homem tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, e é interessante que ele usa uma planta que a semente é mínima, mas a árvore é grande. Ou seja, a fé, ele já exemplifica aqui que a fé é passível de crescer, é passível de progredir dentro do ser humano, né? De evoluir. Isso é muito importante. Aqui à frente vocês estão vendo um outro quadrinho em que vocês vão ver, não sei se dá para notar, dá para observar bem aí, Jesus no julgamento da mulher adúltera, que talvez seja um dos exemplos muito importantes em que Jesus é tentado a contrariar a lei. Existia uma lei judaica que a mulher que pega em adultério, né, poderia ser apedrejada. E conta a narrativa, conta a história que Jesus começa a desenhar o chão e começa a dizer o seguinte: muito bem, se é essa a lei, que se cumpra, mas que se cumpra então da seguinte forma: que aquele que estiver livre de todo o pecado atire a primeira pedra. E ele vai escrevendo ao chão, diz a narrativa de João, inclusive, que ele escreve várias palavras: orgulho, vaidade, ambição, e aí ele vai colocando. Narra ainda João que os mais velhos começam a sair primeiro e depois os mais jovens, até que ele fica unicamente com ela. E pergunta assim: onde estão os teus acusadores?
E ela diz: se foram. E aí ele olha para ela e diz: vaza então e não peques mais. Entenda que coisa, essa parábola ela é interessantíssima, porque olha o que Jesus está fazendo. Ele está dentro, né, do povo judaico, com o conceito de justiça, falando assim: olha, é justo apedrejá-lo, mas antes busque para dentro de você essa reflexão sobre a justiça. Ele sai do todo e passa a buscar dentro de si mesmo essa reflexão. E quando faz isso, as pessoas, quando passam a não mais olhar o contexto social, cultural, mas o contexto pessoal, individual, eles acabam abandonando ali o julgamento, porque passam a julgar a si mesmo. Mostrando Jesus que a religião, que a justiça, ela tem uma finalidade diferente, ela não é só externa, ela não é só social, ela não é só de costumes, mas ela tem um processo de interiorização dentro de cada um. E Jesus vai, dentro desse processo, aqui a expulsão dos vendilhões do templo, a condenar o comércio que a religião fazia naquela época, a mostrar que a materialidade com que se fazia a religião, aquele Deus único, não dava o direito dessa exploração desses sacrifícios, aqui animais que eram comprados para ser sacrificados, né? Então, notem como Jesus vai mudando a visão de um mesmo Deus, um Deus único, um Deus de justiça, mas que agora ele passa a mostrar uma nova visão. E ele ainda continua nesse processo quando vai colocar como últimos os primeiros, e assim diz ele, né? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Mostrando que o que dignifica o ser humano não é a frente de Deus, não é um símbolo qualquer, não é um cargo qualquer, não é um título qualquer, mas muitos daqueles que poderiam ter sido considerados os últimos na sociedade, desde que seguissem as leis divinas, poderiam ao chegar ao reino dos céus estarem ao lado do Pai, porque foram, apesar de serem considerados os últimos da terra, têm sido os primeiros porque cumpriram a lei de Deus. Então observa como Jesus vai mudando, transformando todo esse processo de encarar esse Deus. E ele continua, né? Ele continua mostrando aqui que aqui é Zaqueu em cima da árvore, né? Um cobrador de impostos, mal visto pelos seus discípulos, por todos, onde ele resolve jantar na casa de Zaqueu, mostrando que o homem está acima dos seus erros, dos seus defeitos. Então, volto a dizer, é uma visão do mesmo Deus, do Deus de Moisés, do Deus de justiça, mas uma nova visão, uma visão sobre que a justiça se deve ser feita com os defeitos, para corrigir os defeitos, para reprimir os defeitos, mas não o homem. O homem, o que Deus espera da justiça não é a morte do pecador, mas a morte do pecado, né? Ou seja, a correção. E ele termina a sua trajetória com Jesus na cruz, os 3 ladrões, e ainda olhando para um deles, que se comove de vê-lo aqui, porque sabia ele que tinha motivo para estar ali, porque era um ladrão, mas Jesus olha para ele e fala: ainda hoje estareis no reino dos céus, né? Mostrando que nenhum sacramento, nenhum batismo, nada, absolutamente nada, a não ser o batismo do arrependimento, né? Que realmente comove a alma e transforma a alma, é o que realmente nos aproxima de Deus, é o que realmente vale nos momentos decisivos de nossas vidas. Então entenda aqui que coisa interessante. Apesar de Jesus vir na sequência de Moisés, dentro do mesmo povo,
monoteísta, na crença de um único Deus, em que um Deus de justiça era pregado, onde toda a questão da justiça era ali enfatizada, Jesus vai fazer com que esse Deus seja visto de uma forma absolutamente diferente, né? Mas nem Jesus padeceu de ser, de uma certa forma, confundido dentro desse processo. Eu tirei um pedacinho aqui para a gente poder vislumbrar como todo esse processo de adoração, da divindade, tudo isso pode muitas das vezes nos carregar por caminhos distintos. E eu peguei uma parte aqui do Revisão do Cristianismo do Herculano Pires, que eu gosto muito, que ele diz umas frases que eu acho que fazem a gente chamar a atenção. Um padre, Melanchthon, assustou-se com a depuração da reforma e perguntou a Lutero: se tiras tudo dos cristãos, que lhes pretendes dar? Lutero respondeu: o Cristo. As atuais teologias da morte de Deus, nascidas da loucura de Nietzsche, provam a razão de Lutero. Ou seja, Lutero, quando vê que toda essa adulteração da visão, da doutrina do Cristo, daquilo que ele vinha pregar, e tenta fazer nessa reforma, essa transformação, vai embasar o que Nietzsche estava vendo lá na frente. E ele continua ainda aqui, Herculano: a figura humana de Jesus de Nazaré, o jovem reformador do judaísmo, que pregava amor e a fraternidade entre os homens, ia rapidamente se transfigurando no mito contraditório, ora de semblante celeste, atitudes meigas, ora de rosto irado e chicote em punho. Os discípulos procuravam enquadrá-lo nas profecias bíblicas, certos da sua condição messiânica. Ou seja, os seus discípulos, que eram judeus, queriam enquadrar Jesus como aquele das profecias, desde o seu nascimento, desde a sua autoridade. E Jesus, de uma certa forma, os decepciona nisso, porque Jesus é de uma simplicidade, de uma humildade, de um não belicismo, pacificador em todos os instantes, e que muitas das vezes essa figura do Cristo e Jesus de Nazaré vão se transformando, vão se modificando. O mito da Trindade, provinda das grandes religiões da antiguidade, isso aí já vindo pelos judeus, depois de ficarem tanto tempo sobre o domínio dos egípcios. Você, quando fica muito tempo sob o domínio de alguém, você passa, no primeiro momento, a ter raiva, no segundo momento, ter inveja, daquele poder, daquela capacidade. Muito dos ritos, egípcios, formados por Osíris, Ísis e Horus, deu-lhe possibilidade de incluir o Cristo na mitologia cristã. E tudo isso vai sendo misturado e vinculado segundo a pessoa de Deus, de maneira que a igreja fundada pelo Cristo, segundo a interpretação católico-romana, podia ser apresentada como instituição divina, do próprio Deus em pessoa. O milênio medieval provou a eficiência dessa forma, ou seja, há uma mudança total da visão quando começa a se colocar o Cristo como Deus e o Cristo como fundador da igreja, e a igreja como fundada por Deus diretamente, que é o Cristo, como uma entidade divina sobre a terra. E aí nós vamos ver na Idade Média os escalabros que todos nós vimos. Repara que é esse período em que nós temos um Deus totalmente antropoformizado, na figura de um homem velho, forte, e aqui na Santíssima Trindade também essa visão de que Deus, Jesus, tudo estava dentro do mesmo processo, ok? Muito bem, mas e o processo evolutivo? O processo de adoração acompanha o processo evolutivo da criatura humana, uma vez que, como um homem evolui intelecto e moralmente, aperfeiçoa também sua concepção de Deus e sua forma de adorá-lo. É isso que nós estamos vendo aqui ao longo dos milênios, ao longo da evolução do homem.
a visão espírita desse processo todo de adoração? No primeiro, a visão espírita de que o espiritismo não se coloca como uma religião tradicional, sem hierarquia, sem dogmas, sem ritos ou sacramentos, mas o religare, não as promessas de absolvição, porque ninguém passa a nascer com nenhum pecado original, ou condenação. Então é uma doutrina que vai trazer uma forma totalmente diferente de vivenciar a fé, de vivenciar essa adoração. O mal é fruto da ignorância e o bem é a forma mais racional de ser feliz. Doutrina que une filosofia, religião e ciência. Doutrina de alta educação moral. Então é uma visão muito diferente de todo esse passado que nós vimos aqui, que nós comentamos, Kardec foi o primeiro, conforme Herculano Pires nos coloca, de ter coragem de submeter o Evangelho, no sentido global do termo, às divisões necessárias para separar o texto dividido em 5 partes, o ensino moral de Jesus. Esse ensino que realmente nos oferece a concepção cristã do mundo e do homem. E nele Jesus não aparece como um dramaturgo místico ou um semideus, a pessoa de Deus no mundo ou a encarnação do Verbo, mas como um ser na existência, o homem no mundo, não do mundo, o homem no mundo, da expressão kardeciana. Um homem que traz consigo a mais perfeita ideia de Deus e por isso se encarnou para transferir aos homens como homem. Eu acho esse trecho formidável, de uma felicidade imensa de Herculano Pires. Mas só para mostrar que mesmo Cristo, que tentou, de uma certa forma, dar uma evolução a esse processo todo, da adoração, da fé, da visão de Deus no homem, mesmo ele sofreu ali modificações, transformações ao longo do tempo. Na verdade, continua elucidando os espíritos codificadores, Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Aqui também é uma coisa bem interessante, em que a doutrina não se coloca como uma intérprete perfeita dessa visão de Deus, Ela se coloca em que o que é importante nesse processo é a modificação, a transformação do homem. E aqui quando ele atrai a si a todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob qual as exprimam. E hipócrita aquele cuja a piedade se cifra aos atos exteriores. Então, voltando àquilo que Jesus nos falava, em relação aos túmulos caiados por fora e podres por dentro. Ou seja, as manifestações exteriores não são elas que nos aproximam de Deus, não são elas que são a nossa forma de adoração a Deus, mas aquilo que fazemos no templo íntimo de nossos corações, no calar de nossas lágrimas, das nossas consciências, buscando a cada dia a transformação e a modificação dos nossos defeitos, que não são poucos. Primeiro, reconhecê-los. Segundo, buscar a modificação e a transformação, que já não é tão fácil, visto os arquétipos emocionais, psicológicos que guardamos dentro de cada um de nós, de tantas e tantas existências de erros, de tantos condicionamentos. Ontem teve uma palestra magnífica do Marco Aurélio sobre essas questões de condicionamento. Realmente é muito difícil. É muito difícil transformar hábitos, modificar hábitos. Não é fácil, não é um momento, não é de uma hora para outra, não é uma situação tão simples assim. E contemporizando toda essa questão da adoração, das religiões da fé,
na nossa pandemia do Covid-19 aqui, o que nós, como doutrina espírita, em questão de adoração, como é que nós vemos a questão da fé? Como elemento importantíssimo, né? Nós temos que entender que os mesmos espíritos que nos disseram que Jesus veio à Terra se tornar homem, né, para nos dar uma ideia melhor sobre Deus, sobre como adorá-lo, sobre como seguir suas leis, como ter justiça de verdade, como julgar o nosso semelhante, não pelos seus erros, mas mostrando que ele é muito maior do que os próprios erros, né? Temos que ter fé que esse mesmo Jesus nos ampara e nos ilumina, né? Ainda como governador do planeta. E que tudo isso que nós estamos vivendo não é obra divina, de um castigo de Deus, né? É fruto de hábitos, né, nossos, que estão evoluindo nesse instante. Quantos de nós jamais teve a preocupação de lavar as mãos antes das refeições? Quantos de nós jamais se preocuparam em deixar os sapatos lá de fora da casa? Quantos de nós levaram as mãos às bocas, aos olhos, sem jamais pensar, apesar de toda a evolução intelectual, apesar de sabermos que existiam vírus, que existiam bactérias, não somos ignorantes assim, mas temos hábitos arraigados, de costumes arraigados. E hoje vem todo um processo doloroso de pandemia, de doença, a nos educar, a mudar os nossos hábitos e os nossos costumes. Tenho certeza que por mais rápido que seja esse processo, ou mais lento que seja, nós não sairemos desse processo iguais nós entramos. Nós, pelo menos com hábitos de higiene melhor, nós sairemos. Isso eu não tenho a menor dúvida. E o que a doutrina ainda nos fala em relação a esse momento? Qual é o nosso elemento de vinculação com Deus? A prece, né? A prece vinda do fundo do coração. Mas que prece é essa? Aquela prece, o que nós pedimos nessa prece? Diziam os romanos, os gregos, dos deuses de Olimpo, que quando um deus tinha raiva do ser humano, lhes satisfazia os seus desejos, mostrando que nós não sabemos pedir. E a doutrina espírita vem colocar exatamente isso, que nas nossas preces nós temos que saber o que nós pedimos, né? Nós temos que pedir força, pedir resignação, né? De estarmos vivendo esse momento, que possamos tirar o melhor proveito dele, que possamos encontrar através da ciência, da inteligência humana, uma solução para ele. É isso que nós buscamos, né? Enquanto fé raciocinada, enquanto fé que tem essa ligação com a filosofia, com a ciência. O que pedir? E o que esperar? Nós vamos esperar que venha um homem e abra os braços e de um dia para o outro toda a pandemia desapareça. Não, nós vamos esperar que a pandemia mude os nossos hábitos de vida, em todos os sentidos, em que nós possamos julgar melhor aquilo que consumimos, tá? O que realmente era necessário, não era necessário antes disso tudo. Nós estamos revisando tudo isso agora, nesse momento, em que enclausulados dentro de casa, em que temos que sair apenas para buscar o que é necessário, nós temos que refletir novamente do que é necessário. Quantas coisas que nós buscávamos antes disso tudo que não eram necessárias, por quantas tormentas nós passamos por achar determinadas coisas tão importantes que hoje não nos parecem tão pequenas, né? Então, eu queria dar essa contemporaneidade ao tema, né, da adoração de Deus em cima dessa relação com a Covid. Não adianta fazermos sacrifícios aos templos, cairmos em oração pedindo a Deus que expurgue o coronavírus da face da terra, porque ele se faz necessário. E essa compreensão desta lógica, né, é que nos dá tranquilidade, harmonia, paz,
para seguirmos os conselhos que a ciência, que os médicos, que os sanitaristas nos dão, para que possamos conduzir as nossas vidas da melhor forma possível e de forma mais saudável. Muito bem. Então, e aí, nós somente assim poderemos dizer que só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, essa frase de Allan Kardec, né, nos faz refletir nesse momento doloroso da nossa vida, de nossas vidas, da própria humanidade. Né? Como anda a nossa fé, como anda a nossa adoração, né, a Deus, como anda a nossa reflexão a Deus. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar a vocês em relação a esse tema. Dizer que estamos todos com muita saudade de estarmos fisicamente juntos com vocês, de interagirmos. O troço ruim de toda essa parafernália online é que há um certo distanciamento, a gente não consegue olhar no olho, tirar uma dúvida, colar, olá. Mas dizer que agora que nós estamos começando a tentar aprender um pouco mais sobre essas mídias, é que nós vamos tentar manter essas reuniões às terças-feiras, nesse horário, às 19h30, tá? Com os nossos temas, os mesmos temários, as mesmas palestras. Vou pedir a outros palestrantes que já faziam as palestras de terça-feira, que possam estar nos ajudando, né, nessa empreitada. Agradecer a todos a atenção, o momento que despenderam aqui nesse instante. E nós vamos fazer o seguinte, tal como nós fazíamos fisicamente lá, nós vamos fazer uma prece. Tal como fazíamos lá, recebíamos o passe depois da prece. Nós vamos elevar a Deus o pensamento, pedindo que os bons espíritos, que esse amigo espiritual, nosso anjo da guarda, possa aplicar esse passe magnético a cada um de nós. Então conclamo a todos nesse instante a elevarem o pensamento a Deus, a Jesus nosso Mestre, aos bons espíritos, ao nosso anjo da guarda. Senhor, Senhor de todos nós, que a Tua misericórdia imensa se faça presente em todos os momentos da nossa vida. Que nesse instante em que nós e a humanidade passamos por dias tão difíceis, de tantas perdas, de tantas vidas, de tanto desespero pelo trabalho que falta a tantos, pelo pão a tantos outros, possamos acender dentro de nossos corações a chama da solidariedade, a chama do amor, a chama da justiça, elevando o nosso pensamento até Ti, pedindo não por nós somente, mas por todos, Senhor. Por todos que padecem nesse instante dentro de um leito de hospital, por todos que estão à espera de uma vaga para o leito, pelos seus familiares que em isolamento não lhes podem prestar auxílio, ajuda, por todos, Senhor, que a Tua misericórdia nesse instante possa envolver, e possamos pedir que essa espiritualidade maior nesse instante aplique um passe em cada um de nós, nos amparando, nos auxiliando nesse instante, agora e sempre. Muita paz a todos, agradecendo do fundo de nossos corações a atenção de todos, que possamos estar aqui na próxima semana, se Deus quiser, que assim seja. Muita paz.